Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Nem preciso falar, né? Sexta-feira nunca decepciona, sempre dia de grandes emoções e começaremos falando sobre um escândalo ministerial que envolve um ministro e sua família. E se você já tá pensando no Juscelino Filho, calma, eu sei, vocês estão com saudade, mas dessa vez não foi ele. Temos aí alguns ministros que também mostram que tem um coração muito grande e suas famílias estão sempre em primeiro lugar. Vamos falar sobre isso, mais algumas coisinhas, para depois entrarmos em segurança pública. E dia 8, quero comentar sobre algumas coisinhas que eu acho que precisam ser pontuadas. E esse tema nos conecta com o próximo, que eu acho que foi o principal assunto ao longo das últimas horas. Inclusive, vários jornalistas da Globo começaram a fazer ponderações, alguns destaques, e todos eles apontando para problemas. E aí saiu uma nota, que foi uma nota bem extensa, que conversou com os especialistas no Valor Econômico, que eu acho que essa talvez marque o ano de 2024, pelo menos como 2024 está começando. Parece que essas relações, né, dessa nova democracia que se instalou no Brasil, ela parece que veio para ficar. E aí estão falando sobre isso, sobre essa nova relação de executivo com poder judiciário, aquilo outro, etc, tudo mais. E aí também saiu uma nota interessante na Folha de São Paulo falando que o Flávio Dino, lá atrás, apresentou uma PEC, que caso essa PEC fosse aprovada, o Lewandowski não poderia ser ministro de Lula, né? Mas normal, né? A gente sabe que a esquerda, ela muda rapidamente de pensamento por diversas vezes. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse tópico e depois aquelas agendas, aquelas coisas que acontecem no Brasil que impedem que o nosso país saia do lugar. E aí tem muita coisa também, mas não vou nem adiantar, porque eu não sei até que ponto vai dar pra ir diante da quantidade de notícias desse terceiro tema. Mas vamos começar. Vejam só. Lembra daquela história do imposto da Choquei, ó, que na verdade foi a Choquei que fez a postagem, a Janja respondeu a Choquei falando, não, o imposto quem vai pagar são as empresas, não são os clientes, e todo mundo viu o que foi que aconteceu no final do dia. Agora vem o caso que a culpa não é minha, a culpa é do posto. Vejam o que aconteceu. Veja, e aí você tira a sua conclusão, né? Se você acredita, se você aceita aí nas respostas que foram dadas pelo ministro de Lula, ou se você acha que tem alguma coisa que ainda está meio estranha que precisa ser esclarecida. Mas o Globo nos informa que verba da Câmara foi usada para abastecer carros de parentes do ministro de Portos e Aeroportos. Carros de familiares do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, foram abastecidos com combustível pago com verba da Câmara durante o período em que o político exercia mandato de deputado federal. Notas fiscais mostram que o gabinete de Costa Filho gastou recursos públicos da cota parlamentar para encher o tanque de veículos da mulher, do pai, do irmão e da cunhada entre abril de 22 e agosto de 2023. O ministro, que se licenciou em setembro para assumir a pasta, afirmou que desconhecia as informações e atribuiu a culpa ao posto. A culpa é do posto. O dono do estabelecimento disse que houve um equívoco contábil. A maior parte desses valores, segundo as notas fiscais entregues, foi concentrada em um único posto no bairro Casa Amarela, na região norte de Recife. No mesmo intervalo de tempo, Costa Filho alugava uma caminhonete, que também enchia o tanque no estabelecimento, e era utilizada para o exercício do mandato do parlamentar em Pernambuco. A locação do veículo custava R$ 11.900 ao mês. Aí veja, o ministro nega. Nos pedidos de reembolso, o gabinete de Costa Filho informou ter abastecido 48 veículos diferentes no mesmo posto. Entre as placas que constam do documento estão as de carros registrados em nome de Cristiana Bezerra, mulher do ministro, do advogado Carlos Antônio da Costa, que é seu irmão, e o ex-deputado federal Silvio Serafim Costa, que é o seu pai. Procurados, eles não se manifestaram. Não quiseram falar com a Globo. É um absurdo. Eu não sei porquê. Ainda mais sabendo que a Globo está aí não para trazer a verdade, mas para passar pano para a turma do Lula. Outro veículo abastecido com a verba da Câmara foi o da cunhada do ministro, Hildane Kelly,
Ao ser procurada, ela confirmou que é dona do carro, mas ela não explicou o motivo pelo qual o automóvel consta no pedido de reembolso apresentado pelo gabinete do parlamentar licenciado. Eu também não sei. Por quê? O porquê? Por que, ministro? O gabinete de Costa Filho apresentou notas fiscais que somam R$ 105 mil em gastos com combustível com 48 veículos no mesmo estabelecimento no período de abril de 22 e agosto de 23. Esse valor é referente a 10,8 mil litros de gasolina, além de 6,7 mil litros de diesel e 793 de etanol. Até janeiro de 23, a Câmara estabelecia que o limite mensal para este tipo de gasto era de 6 mil. Em 7 meses, nesse intervalo de tempo, o gabinete de Costa Filho gastou o teto. O teto. O teto. O cara, se apoia, o cara não deixa R$ 1 passar. Mete gasolina aí, vamos rodar. O bicho é bom de gasto, viu? Enfim, o valor depois foi reajustado para 9.300, patamar em vigor hoje. Aí tem uns pontos que eu já quero começar a questionar. Tinham, né? Na verdade, tem 513 deputados federais. Será que a Globo, para produzir essa matéria, será que a Globo foi, assim, um dia os jornalistas acordaram de manhã e falaram, rapaz, vamos começar aqui a olhar a nota fiscal? Será? Não sei. Eu acho que não. Será que essa aqui foi aquela típica nota, que é aquela história, né? O que tá de fora é que abre a boca. Alguém de fora que tá meio chateado, o que tá acontecendo, que conhece alguma coisinha aqui, alguma coisinha lá. Ou talvez trabalhe na Câmara, nesse setor de notas, falou, ó, você acha um jornalista, só, olha, irmão, dá uma olhadinha nisso aqui, vai aqui que o gol é certo, vai aqui que o gol é certo. O que vocês acham, né? Como é que essas denúncias ganham os holofotes da imprensa? Será que o jornalista descobre sozinho? É uma boa pergunta, né? Mas enfim, procurado, Costa Filho negou irregularidades. Eles, o posto, falharam do ponto de vista contábil. Nós fizemos o dever de casa, prestamos contas e houve aprovação da Câmara. Em momento nenhum, fizemos abastecimento em carros com placas de familiares. Na minha cabeça estava tudo ok. A assessoria nunca parou para adentrar nota por nota. Não é coisa pertinente ao gabinete. Acho que não acontece nenhum gabinete de deputado de avaliar placa por placa. Isso é o que o ministro diz. Aí, a Globo foi atrás da Câmara para falar, olha, o ministro falou que não é obrigação dele ficar olhando nota por nota. É ele que apresenta a nota pedindo reembolso e a obrigação de você checar. Não faz nenhum sentido. A Câmara informou que os parlamentares assumem inteira responsabilidade pelas notas fiscais. De acordo com a nota, cabe à Casa verificar no âmbito administrativo os gastos apenas quanto à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória. E aqui eu vou dar um exemplo que a maior parte de vocês deve entender, que é imposto de renda. Quando você apresenta a nota no seu imposto de renda para pedir desconto disso, abater aquilo outro, é você que tem que checar a nota que você está apresentando, ou é a Receita Federal? E se você apresenta uma nota errada, você toma multa, sim ou não? Você tá vendo? Aí, gente, olha só, como é que pode, rapaz? Assim, só se às vezes todo mundo mora no mesmo prédio. O mesmo prédio, o mesmo condomínio, no mesmo bairro, muito próximos um dos outros. Mas você não acha uma baita coincidência que toda a família abasteça no mesmo posto? É o posto do amor. Deve ser um posto que tem picanha na lojinha de conveniência. O cara vai lá comer uma picanha todo dia. Pai, tá picanha, a picanha do Silvio Costa. Rapaz, inacreditável. Porque quanto mais você faz, né? Você usa o seu cérebro, que é uma coisa que petista não faz, mais você fica se questionando, né, as informações que estão sendo prestadas. Você não acha intrigante isso? Todo mundo abastece no posto do amor? É o posto da picanha, tem que saber que posto é esse, né? O posto da picanha. Não, a culpa... nenhum parlamentar confere as notas. Mas é tu que tá apresentando a nota, tu tá pedindo reembolso com base nas notas que tá apresentando. Então, da próxima vez, manda logo a nota fiscal do supermercado. Bota a nota fiscal da farmácia. Não precisa fazer isso. Se a Câmara aceitar, aceitou, né? Insanidade pura. Dono do posto, José Gerson Aguiar, informou que foi procurado pela equipe do ministro. Segundo ele, o gabinete deixava especificado os carros que podiam abastecer na cota do deputado.
Cada abastecimento gera uma nota fiscal, mas o estabelecimento enviava no fim do mês um documento eletrônico com o valor completo de todas elas. O gabinete tem uma cota de veículos e outros veículos do grupo político abastecem. A assessoria dele, do Silvio Costa, passa uma autorização. Vou ver o que houve na separação do que era veículo oficial e o que não era, né? A culpa é do frentista. No final do dia, a culpa é do aluno mais fraco. O aluno mais fraco vai ser o frentista, vai perder o emprego, vai ser demitido porque tudo deu errado, né? Agora imagina. Fiquei surpreso que essa nota saiu na Globo. Eu até fiquei surpreso. Se fosse, acho que no governo Bolsonaro, a nota chegaria a uma conclusão por ela mesma, apontando que existem, talvez, indícios de irregularidades, ou que o cara era santo. Mas, como é o governo Lula, né? O posto da picanha tá de boa, e dificilmente essa nota vai voltar a ganhar a luz do dia. Mas é bom deixar registrado, né? Ao lado de tantos outros escândalos. E aí, só pra gente pegar aqui o bonde, né? Amigo do Lula, Ministério Público Federal abre novo inquérito contra Janones para apurar a rachadinha. Procurador instaura investigação para apurar a improbidade administrativa. Parlamentar já é alvo de processo no STF por outros crimes. Faz o L e vamos que vamos. Vamos para falar de dia 8 e insegurança pública. Vejam só. TV Pop aí, um site que se dedica a fazer cobertura da TV, Ibope, essas coisas, soltou uma nota interessante falando o seguinte, ó. A Globo até tentou aproveitar o sucesso de audiência que foi na Globo News. Aí você fica pensando, né? Quem são as pessoas que assistem Globo News? Só os lulistas. Mas tudo bem. Mas o documentário 821, A Democracia Resiste, não garantiu números tão surpreendentes assim. Mesmo tendo passado na TV após o Big Brother 24, a produção com depoimentos de Lula e Alexandre de Moraes não chamou tanta atenção do público e derrubou os índices de audiência da emissora. O documentário registrou 11,4 pontos de média nos dados consolidados e 27,2 de share. Os números despencaram rapidamente depois da exibição do Big Brother, que teve 22,6 pontos de média. O Big Brother pegou com 22. A turma do Lula até tentou para ver se emplacava a narrativa. Não deu. Ninguém quis ficar para assistir esse documentário. Documentário esse que eu não assisti. Eu acho que eu deveria ver, mas eu não vou ver. Eu não vou ver, não. Mas graças a Deus, o Leandro Ruschel se deu o trabalho de ver. Foi uma das poucas pessoas que eu vi comentando. Eu acho que ninguém vai se dar o trabalho de ver esse lixo da Globo. Eu sei que tá pequeno para dar uma lida, né? Mas aqui só para mostrar para vocês a postagem dele lá no Twitter. E aí eu vou dar um zoom pra gente ver. Um comentário de uma pessoa de direita que assistiu. Pode não estar 100% preciso, mas eu acho que pelo menos é um direcionamento, né, que dá pra gente saber minimamente qual foi o tom adotado e o que foi abordado. Aí o Ruschel fala o seguinte: a democracia resiste, demonstra o grau de colaboracionismo da Globo com o regime autoritário lulopetista. Assistiu ao documentário da Lula News sobre o dia 8 de janeiro, A Democracia Resiste, pelo título e pela postura de vassalagem da Globo em relação ao descondenado dos últimos anos, já era de se esperar que não passaria de um panfleto de defesa do governo. Mas é pior do que isso. É pior do que uma peça de propaganda. A montagem é ruim, o roteiro é desinteressante, pois mostra apenas um lado da história. Não há um único entrevistado ou a única linha que apresente minimamente uma visão questionando a narrativa oficial, propagada diariamente pela militância de redação ad nauseam no último ano. Mas o maior problema é a inexistência de uma introdução ao tema. Não é explicado os motivos do protesto. É como se os golpistas se apresentassem do nada para derrubar a República, buscando implementar uma ditadura. Do nada. Geração espontânea. Aí o Ruschel fala, ó, uma linha sobre a descondenação de Lula, sua turma, sobre o estado de exceção implementado a partir de inquérito, né? Censura, perseguição à direita, né? Nada, processo eleitoral, né? Beleza. Até mesmo o polêmico desaparecimento das gravações do Ministério da Justiça do camarada Dino é apresentado sem maiores explicações, como a mera intriga. A oposição está reclamando disso, a mera intriga. O espectador também não fica sabendo que o Gonçalves Dias, chefe do GSI na época, é chamado no meio militar como general do Lula,
dada a longa relação de confiança que manteve ao longo de décadas com o descondenado. Ele é apresentado como aliado às forças tratadas com suspeição pelo filme. Você pega o Salve Dias, que aprontou tudo que aprontou. Não, ele não tem ligação com Lula, ele tem ligação aqui com a caserna. É uma peça de propaganda ruim, representando a visão oficial do governo. Nada além disso. Eu sei que vocês deviam esperar, né? Mas é bom um relato pra gente saber um pouquinho mais do que tá lá dentro. E aí, pegando o bonde nessa história do dia 8, falando de segurança pública, houveram aí... Agora é que eu tô na dúvida, né? Eu falo que teve uma manifestação ou eu falo que houveram atos antidemocráticos? Porque a manchete é a seguinte: polícia cita crimes do 8 de janeiro ao prender manifestantes contra alta de passagem. Tanto que nem a manchete coloca, né, que foi uma manifestação. Você pode ter atos antidemocráticos, que você tem manifestantes, né, que são pessoas antidemocráticas. Mas tá ali. A Polícia Civil de São Paulo citou contra 13 manifestantes detidos durante um protesto contra o aumento da passagem de trem e metrô nesta quarta os crimes de corrupção de menor, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esses dois últimos são os mesmos crimes pelos quais foram condenados participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro. A turma da esquerda está apoiando essa perseguição há muito tempo. Há muito tempo. E a coisa é o seguinte, né? A tendência é que a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E se um dia ela foi usada contra a direita, no outro dia ela vai ser usada contra a esquerda. Porque o establishment está deixando bem claro que o lado do establishment é o lado do establishment. É o lado das grandes famílias oligarcas que estão comandando o Brasil desde antes da proclamação da República. São as mesmas famílias. Famílias que você olha lá, a árvore genealógica, você sabe, inclusive, sei lá, você puxa desde 1700. Você vê que o fulano de tal, filho de fulano de tal, que se casou com fulano de tal, da outra família, juntos formaram esse banco. Juntos formaram esta empresa, e que não sei quem dessa família foi ministro de tal, que fez isso, fez aquilo outro, que beneficiou fulano, ciclano, beltrano, e criou o estado das coisas que a gente vive hoje. Turma da esquerda, principalmente os petistas, eles estão apoiando a coisa, cedo ou tarde vai se virar contra eles. Vai se virar contra eles. E no final do dia, isso é ruim para todo o Brasil. A perseguição não é boa, mas o petista não tá nem aí. O petista é um ser, né, inquisitorial. Ele quer a inquisição. É isso que o petista sabe fazer. Aí, continuando. Essa eu fiz questão de trazer o tweet. Porque se eu tivesse que trazer a notícia, eu tinha que trazer a notícia com a imagem. E aqui já tá a imagem. Não sei se vocês estão conseguindo notar, mas no chão, o cara tá aqui de moto, né? Tá escrito o seguinte, ó. Proibido Uber 99. Aí você tá se perguntando, proibido? Proibido o quê? Como assim? Como é assim que tá proibido o Uber? Aí o Globo nos conta. Proibição de carros de aplicativo e corte de internet. Moradores da Zona Oeste denunciam interferência da turma do crime em geral. A turma do crime tá falando, a Uber não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui. A Constituição fala sobre o direito de ir e vir. É cláusula pétrea, não pode ser removido. E aí? O que vai ser feito? A gente é literalmente um estado paralelo. Não tem outra palavra para descrever. É um estado paralelo que você tem operando no Brasil hoje. E esse daqui é só mais um dos diversos problemas, sejam de roubos, os problemas da saidinha, sabe, mas de roubos maiores, golpes, a violência como um todo. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. Nas pesquisas de opinião pública, a insegurança é apontado como um dos principais, se não o principal problema pela maioria dos brasileiros. Aí eu tô fazendo questão de frisar isso, por quê? Por causa dos zongueiros. Os zongueiros da Human Rights Watch. É impressão minha, esse nome não parece brasileiro, né? Não parece um nome escrito um nome português. Parece um nome em outro idioma, né? Mas tudo bem, né? A gente sabe que as ONGs internacionais, elas têm total direito e elas têm um dever
de falar como os brasileiros devem viver suas vidas. E essa ONG, que é aliada do Lula, diz o seguinte: Lula falha no combate à violência. Aí você fala, eita, do crime? Não, é amiga do Lula. A violência policial. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, os zongueiros, amigos do Lula, os zongueiros internacionais, estão preocupados com a polícia, não com o criminoso. O relatório divulgado pela ONG Human Rights Watch, nesta quinta, aponta que o governo Lula falha no combate ao problema crônico de violência policial e na defesa de forma consistente os direitos humanos na política externa. Aí você pensa, mas tu não falou que a amiga do Lula tá criticando o Lula? Gente, aqui não tem nenhum tipo de crítica. Uma matéria como essa é só para dar subsídio, para criar aquele alicerce pro Lula reprimir a polícia. E falar, não, eu não estou reprimindo a polícia porque eu sou petista, porque eu gosto de perseguir. Não, eu estou reprimindo a polícia porque as ONGs me falaram que eu preciso reprimir a polícia. Eu estou dando enquadro, colocando a polícia onde ela merece, porque as ONGs estão mandando. E eu acredito nas ONGs. Procurado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o relatório é sucinto e deixa de apresentar a dimensão do esforço de reconstrução das políticas de direitos humanos promovidas a partir de 2023. Olha que palavreado bonito, né? Olha como o governo é respeitoso na hora de responder aos zongueiros. O órgão cita diversas políticas que não são citadas pelo relatório, como as caravanas de direitos humanos que olham para as condições do sistema prisional. Ongueiros do meu planeta Terra, não nos critiquem. Olhem como nós estamos preocupados com os presidiários. E teve pontos positivos, tá vendo? Os zongueiros, mesmo com essas falhas, veem que o governo Lula é um governo amigo. Entre os pontos positivos, a ONG destaca a reversão de políticas prejudiciais da gestão Jair Bolsonaro e considera que foram implementadas boas iniciativas relacionadas ao meio ambiente e direitos sexuais e reprodutivos, meu corpo, minhas regras, como a promoção da educação em saúde sexual nas escolas. Qual é o problema para vocês e para as pessoas que vocês conversam? A falta de segurança ou a violência policial? Aí vem a turma da Globo News. Até na hora de falar a verdade, eles precisam mentir. Precisam criar espantalhos. A esquerda permanece, vamos dizer, presa à ideia ideológica de que o problema da criminalidade não está no crime, mas fora do crime. Isso faz com que a esquerda não tenha respostas claras das propostas brutais apresentadas pela extrema-direita, na qual a polícia vira, né, uma máquina de repressão e tirar vidas. Gente, esse é o plano da segurança pública da direita? Tem certeza? Tem certeza que o plano é esse? É só combater de forma truculenta? Você vê como são as coisas. Até para falar a verdade, que a esquerda não tem condições, não tem projeto. A esquerda não tem um projeto para a segurança pública. Não tem. Até para falar isso, o cara tem que inventar um espantalho. Para falar, não, a extrema-direita é um problema. O debate deveria ser feito de uma maneira aberta. Qual é a proposta da esquerda, baseada nos direitos humanos, para que o público tenha segurança, que é um bem público? É janeiro de 2024 e eu acho que na última semana nós devemos ter comentado, essa aqui é pelo menos a terceira vez, de alguma nota da imprensa começando a cobrar um projeto de país. Teve a da Mônica Bergamo, do Lewandowski, quando ele fala todas as letras, eu vim para um projeto de país. Aqui agora falando de projeto, e teve outro que eu não estou lembrado. Eu acho que isso não é aleatório. Estamos ano de eleição e a turma já está preocupada com 24. Eu acho que essa discussão, projeto de país, projetos para áreas específicas, eu acho que ela vai ganhar os holofotes da mídia, noticiários, das redes sociais. E por isso que eu insisto tanto, a direita tem que debater sobre isso. Tem que falar sobre essas questões. E aí, fazendo um gancho na segurança pública, para minha surpresa, em um artigozinho michuruca, né, que passa mais pano do que critica, a Vera Magalhães fala sobre segurança pública, mas fala mais. Porta giratória, STF governo.
Necessidade de ter um canal permanente com o Supremo para se blindar de derrotas no Congresso deixa até segurança pública em segundo plano. Nesta quinta, ao formalizar que não deixa de ser uma triangulação não direta com a ida de Dino para o Supremo e a vinda de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, em seu lugar, mesmo depois de se aposentar do mesmo Supremo, Lula louvou o fato de ter mandado um político para a corte, justamente a pecha que os adversários da indicação do maranhense mais combateram. O Lula não tem nenhuma vergonha. O Lula não liga. Ele não liga. Ele falou que estão mandando um comunista pra lá. A empresa mandou. Agora eu tô mandando um político pra lá. Ninguém liga. Ele não liga. Aí a Magalhães diz, de novo, não está naqueles atributos listados pela Constituição ser político. Quais são os... Não, sem indicar alguém não. É ter reputação ilibada. É ter notório saber na área que você está indicando a pessoa. Mas não tem, não, não quero ter que ser político. Não, isso não faz parte do pacote. Mas pro Lula... é muito bom. A Vera Magalhães até fala, né? A mistura de magistratura e política tem se mostrado bastante espinhosa nos últimos anos. A ideia de contar com o Supremo como um ministério a mais, explicitada pelas escolhas recentes de ministros, também se espraia para a escolha de Lewandowski para a Justiça. Sim, o ministro traz consigo a respeitabilidade de quem vestiu a toga mais prestigiosa do país por quase 20 anos, mas é para lá de inusual que quem tem ocupado uma daquelas 11 cadeiras faça tão rapidamente a travessia da Praça dos Três Poderes e passe a dar expediente no governo que outrora tinha a missão de julgar em diferentes contextos. Ao deixar claro que pretende contar com a sinergia entre Justiça e Supremo, algo que uma ala rápida de semiótica permite depreender só da foto em que juntou o ministro quente que sai numa espécie de cumprimento de basquete, Lula demonstra que sua prioridade na sucessão da Justiça está em ter uma garantia para reverter ou se blindar de derrotas no Congresso, e não na segunda atribuição da pasta, a espinhosa segurança pública. Aí a Vera Magalhães faz a análise. Ponto. E aí? Isso é bom e isso é ruim, Vera? A turma da Globo não consegue falar que isso é um problema. Não consegue falar. Assim, é só falar, isso tá acontecendo, né? Pô, é assim, né? Aí o leitor tira suas próprias conclusões. Aí o leitor tira suas próprias conclusões. Não tem projeto. Ninguém liga. Ninguém liga. O Brasil está entregue. Está entregue. Mas vamos continuar. Eu faço questão de comentar sobre esses assuntos para a gente deixar registrado o que está acontecendo, entendermos melhor os problemas, porque eu tenho certeza que vai ser um assunto. Segurança pública, o problema vai aumentar. Quando o problema aumentar e as discussões girarem por aí, eu acho que em algum momento alguém vai puxar essa carta e falar, a indicação aqui, aquilo outro, etc, tudo mais. Eu acho que entender esse processo acaba por dar base, né, até argumentativa, para na hora de você comentar sobre esse assunto, na hora para você conversar com um amigo, uma pessoa, sabe? Uma pessoa que ainda tá meio perdida na política, falar, cara, olha o que está acontecendo. Porque o cara fala, o cara saiu do judiciário, foi pro executivo, né? Mas ele não consegue entender a gravidade disso. Não consegue entender os problemas que permeiam essa situação. São muito graves. Ele vai falar mais deles. Antes de mostrar esse texto aqui, não sei porque acho que ficou fora de ordem. Meu Deus, cadê, senhor? Onde é que foi parar? Aqui. Tá totalmente fora de ordem. Tava eu ontem lá no Twitter, né? E vi essa postagem aqui do Leonardo Coutinho. Ele compartilhou uma nota do Valor Econômico, com a manchete Analistas veem governo reforçar laços com o Supremo. E o Coutinho fala o seguinte: a democracia brasileira vai ficando cada vez mais parecida com um abadá. Pode-se customizar à vontade. Assim como no caso do uniforme carnavalesco, o importante é meter algum vestígio do produto original. Como pode-se ler, não há limite para a criatividade e a tolerância. Manter o mínimo, que ainda parece o abadá que a gente comprou. Mas pode personalizar à vontade. Aí vamos dar uma olhada. Isso aqui é uma baita nota, que mostra a normalização por parte de alguns especialistas do debate público do que está acontecendo no Brasil, como eles enxergam a coisa, e ninguém acha que tem nenhum problema aqui. Enfim, analista vem governo reforçar os laços com o Supremo.
A nomeação de Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça o movimento de aproximação entre Lula e o Judiciário. Quem avalia isso são cientistas políticos que foram ouvidos pelo valor econômico. Ator cada vez mais relevante no cotidiano da política, o Supremo tem sido afagado pelo Executivo e passa agora a ter um dos seus numa pasta central da esplanada. Lewandowski se aposentou da corte em abril do ano passado. A nomeação marca a necessidade de selar uma espécie de aliança tácita com o Supremo, que é inimigo preferido do bolsonarismo. Normal. Quem avalia isso é Christian Lynch, petista, eleitor do PT histórico, defensor do PT histórico, professor do IESP-UERJ e pesquisador da Casa Rui Barbosa. A escolha de Lula, no entanto, também versa sobre o passado. Aponta o mesmo cientista político que sempre foi eleitor do Lula. Lewandowski, diz, foi um amigo de fé, irmão camarada do PT, nos tempos de Mensalão e Lava Jato, na contramão de outros ministros indicados pelo partido. Discordou de mudanças colocadas no curso do tribunal, como a previsão após condenação em segunda instância, entendimento decisivo para Lula ter ido à cadeia. Se tinha um ministro realmente de esquerda, era ele. Claro que há ministros liberais progressistas, como o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eles aderiram à Lava Jato. Esquerda mesmo é o Lewandowski. Em um contexto de mudanças no presidencialismo de coalizão e de dificuldades do governo no Congresso, apesar de importantes aprovações de projeto em 2023, o Judiciário acaba cumprindo um papel na governabilidade. É meio estranho, né? Mas tudo bem. Abre aspas por Christian Lynch. Isso explica... Ele já inventou até um termo agora. Já inventou um termo novo. Judiciarismo de coalizão, que é uma espécie de presidencialismo de coalizão que inclui o Supremo, como se o Supremo fosse uma espécie de Senado do Senado. É a casa revisora da casa revisora, só que nessa casa não existe a possibilidade de você derrubar o veto. Porque assim, ó, o Senado às vezes decide uma coisa, aí o projeto volta para a Câmara. A Câmara pode chegar lá e... Não, vamos mudar. Aí qualquer até voto de novo tem... Aí o presidente pode chegar, não, vou votar isso aqui, eu não quero. E assim, como é que funciona isso? Como é que funciona? Não, o cara fala, não, eu não quero, e aí? E aí vai ter o quê? Aí vai ter o Pacheco aparecendo na TV, não, porque isso aqui é meio complicado, né? Mas decisões judiciais, nós temos que cumprir as decisões judiciais. Gente, o que tá acontecendo nesse país? E a turma tá tratando com a maior normalidade como um marco de uma nova fase da democracia brasileira. Acho que isso é uma coisa que vai virar permanente. O Supremo para qualquer presidente vai virar poderoso demais para não ser incluído no esquema de governabilidade. O problema é que hoje as pessoas cada vez mais estão tomando um lado. Então, se você coloca um cara que é refratário, que as ideias não vão de acordo com o que o Supremo quer, você perde todas. Você não tem mais país. Você não tem mais opção de colocar uma agenda que a população escolheu nas urnas, porque agora você tem o Senado do Senado. Sério mesmo, eu acho que eu sou burro. Eu acho que o burro sou eu que não tô conseguindo entender como isso, sabe, é uma nova forma de democracia. Acho que o burro sou eu. Eu sou burro. Me perdoem por ser burro. Me perdoem por ser burro. Me perdoem por ter questionado o Christian Lynch. Ele é cientista político. Eu sou burro. Ele é professor também. Pô, a corte endossa a cientista política Mayara Goulart, da UFRJ, ganhou protagonismo ao longo dos anos em duas frentes. Primeiro, pela judicialização da política no período da Lava Jato. Depois, com barreira de contenção da extrema-direita no governo de Jair Bolsonaro. O Supremo torna-se um player importante no contexto atual em virtude da defesa das minorias e por ter sido a barreira de contenção à ascensão da extrema-direita. Graças a Deus que tem alguém para proteger as minorias. Antes disso, porém, por causa de um processo crescente de ativismo judiciário, que acaba desembocando numa atuação excessivamente política, ele, o judiciário, também vira um ator fundamental, porque acaba incidindo no processo de validação das escolhas políticas.
Partido que sofreu o maior baque na Lava Jato, o PT está atento a isso? Segundo essa nobre especialista, o PT, tendo uma trajetória em que sofreu na pele essa atuação, se cerca de estratégias para manter o Supremo próximo e não ficar passível de repetir os erros do passado, como ter uma maioria de indicados na corte e ter nela o mínimo de apoio para a manutenção do seu projeto político validado nas eleições. Tá bom. Diz a coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Esse judiciarismo de coalizão citado por Lynch, segundo ele, teve outros sintomas, como a nomeação do novo PGR, né, o doutor Paulo Gonet, articulado pelos ministros da Corte Suprema. O governo coloca um valete em cada lugar e todos eles têm contato entre si. Monta-se uma espécie de time que consegue se comunicar e jogar junto. Se o ministro da Justiça tem algum problema no Supremo, quem vai conversar com os ministros é o Lewandowski, que já conhece todo mundo, não vai ter confrontação. Essa proximidade ajuda em temas institucionais, facilita o acesso. Eles todos se conhecem há tempos, são do mesmo time. Mesmo quando se aposentam, continuam em volta, frequentam-se. As famílias se conhecem. Tudo isso facilita quando você precisa fazer alguma espécie de lobby que é fundamental. Não há desconfianças. Fica tudo dentro da família. O que me deixa mais calmo, o que me deixa menos preocupado, é saber que pelo menos, gente, pelo menos, o Lula escolheu uma pessoa altruísta. Uma pessoa verdadeiramente preocupada com o Brasil. E eu falo isso podendo provar. Brasil acima de tudo. E vejam só. Porque se fosse eu não ia ter esse altruísmo. Eu não teria. Eu pecaria. Eu não conseguiria colocar o país em primeiro lugar. Eu tenho que confessar. Vocês vão entender. Ó. O Rafael Moura escreve na coluna da Malu Gaspar. Ele publica esta nota. Os contratos e cargos que o Lewandowski deixou para assumir o Ministério da Justiça. Ao aceitar o convite do presidente Lula para assumir o posto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski terá de deixar uma série de contratos e cargos em conselhos da iniciativa privada, que lhe renderam uma remuneração poupuda ao longo dos últimos meses, entre eles o de perecerista da JF e conselheiro do Banco Master. Se os valores da Globo forem verdadeiros, eu pecaria. Eu não teria este altruísmo. O ministro da Justiça ainda terá de deixar a sociedade no escritório de advocacia mantido com sua mulher, localizado no centro de Brasília. Nem o ministro, nem os clientes comentam os valores que ele terá de deixar para trás. As duas empresas também não são as únicas que contrataram serviços do novo ministro da Justiça de Lula. Mas só o contrato da JF, só o da JF, dos nossos grandes campeões nacionais, já rendeu bem mais de R$1 milhão. Já que ele se aposentou em abril. Como informamos em setembro de 2023, foram R$800 mil pelo parecer, um papel. O cara escreveu um papel, é o conhecimento. É o conhecimento. Não fique preso no papel, é o conhecimento. Com grande conhecimento e assinatura no final, por R$800 mil pelo parecer em favor da holding de Joesley e Wesley Batista no processo contra a Paper Excellence e mais R$250 mil mensal como consultor desde pelo menos maio do ano passado. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Rapaz, aí é 2 milhões, hein? 2 milhões. 2 milhões. Rapaz, 2 milhões é muito dinheiro, viu? Meu Deus. No Banco Master, onde ocupa um cargo de conselheiro no comitê estratégico, junto com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e o ex-técnico do BC, Geraldo Magela, Lewandowski recebe remuneração mensal. O banco não informou o valor, mas fontes familiarizadas com o assunto disseram à equipe da coluna que o salário é de mais de R$100 mil. Aí você vê, é o que eu tô falando, é o que me deixa mais calmo e reconfortado. É saber que um cara que podia estar ganhando, segundo os valores da Globo, mais R$350 mil por mês, ele abandonou tudo isso
em nome do Brasil. Agora vai, gente. Agora vai. Deixou mais de 350 mil reais. Fala se não é amor pelo Brasil. Fala se não é amor pelo Brasil. Um altruísta. É o que falta hoje em dia. Não vai achar nada estranho não, viu? Eu não digo nada a vocês. Não vai achar que tem algo estranho aqui. O cara é apenas um altruísta. Aí, fiquei assim olhando, né? Falei, relógio parado. Relógio parado, 2 vezes por dia bate certo. Lá vem o Globo. Eu fiz questão de pegar tudo que a Globo tá comentando, né? Porque é a imprensa oficial do governo, né? É o braço oficial e extraoficial do Lula. Então vamos ver o que, é que a turma... Se a turma do Lula tá criticando é porque é pior do que a gente tá imaginando. Aí vem o Globo, no editorial, falar que a indicação de Lewandowski expõe contradição petista sobre Moro. Não se pode dizer que ele não tenha qualificações ou não atenda aos requisitos do cargo, um dos mais desafiadores do governo, dada a crise na segurança, que fustiga o país. Né? Não pode falar. Olha só, grava isso. Até lembrei do que vem a seguir. O Globo começa falando, não pode dizer que ele não tenha qualificações, né? Pô, ele tem tudo, um dos maiores desafiadores, fez isso, fez aquilo outro, etc, tudo mais. Aí fala, né? Presidiu, Supremo, fez aquilo outro. Tampouco se pode afirmar que em sua passagem pelo Supremo tenha se comportado de forma diferente do que manda a Constituição, ou que tenha deixado de julgar os processos de forma imparcial. Não podemos falar isso. No parágrafo seguinte, após falar que jamais houve parcialidade, jamais, sempre foi um cara ilibado, sensacional, esferograficamente conectado. Tinha um vídeo de Gaminho, o cara falava um negócio desse, que é o rei do elogio. Aí ele falava, acho que era estrogonoficamente alguma coisa, uma vontade de dar risada. Aí após falar, o cara era assim, perfeito em termos de judiciário, mas é inegável que a escolha revela certa incoerência. Seu Lewandowski, revisor do caso Mensalão, é autor de inúmeros votos favoráveis a Lula e ao PT no Senado. Peraí, pô, você acabou de falar que é imparcial, aí agora... mas dá pra ser imparcial e votar, né, de forma favorável a Lula e o PT. Eu que tô procurando pelo em sapo. Pode entregar ao ministério sem que isso seja prova de suspeição. Qual é o sentido de fazer tal acusação ao Moro, quando foi para o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro? Embora tratada com naturalidade por petistas e aliados, a escolha de Lewandowski para a pasta se dá em contexto similar ao da ida de Moro para a equipe de Bolsonaro depois de julgar processos de Lula na Operação Lava Jato. Aí a mesma Globo que em seu editorial fala sobre isso, a Mara Magalhães foi aquela meia boca. Por que é isso aqui, velho? Isso aqui não é pra vir agora, não. É pra vir primeiro isso daqui, ó. Depois de volta pro capô, ficou tudo fora de ordem, não sei porquê. Acho que eu mudei alguma coisa de última hora, esqueci de revisar pra ver se ficou certo. Mas enfim, a mesma Globo que escreveu aquilo é essa daqui, ó. Aí volta o Rafael Moura. Acho que ele ficou, deve ter tomado a chamada. Acho que a Malu Gaspar falou, irmão, que nota é essa? Que nota é essa de falar dos contratos do cara? Tá maluco, é? Você tá maluco de falar do contrato do cara? Vai se desculpe. Aí ele falou, beleza, vou me desculpar. Vou me desculpar. A dívida de gratidão de aliados de Bolsonaro com Lewandowski. Lá vai a Globo falar que os bolsonaristas são muito gratos a Lewandowski. Pela manchete, parece que isso faz sentido, gente? Pela manchete, do que vocês acompanham na política? Vocês acham que isso daqui tem algum resquício de realidade? Aí eu vou pegar um dos casos que a nota pontua. Um dos casos que fazem os bolsonaristas serem muito gratos, uma da decisão de Lewandowski, querendo nas graças dos bolsonaristas, foi o arquivamento, em maio de 2022, de um inquérito aberto contra a Bia Kicis por preconceito de pele, racial. Tu acha que a Bia Kicis fez isso? Tu acha que a Bia Kicis fez isso? Então assim, o cara arquivou um negócio que eu acho, não sei se a Bia fez. Ai, olha só falta falar que ela é bolsonarista, né? Aí tá lá. A ação contra a deputada foi motivada por uma postagem de setembro de 2020, a gente vai ver que postagem é essa, em que ela fazia referência para um programa de trainee na Magazine Luiza, que reserva vagas para na época, era apenas se você fosse negro. Na montagem, a imagem dos ministros Sérgio Moro e Mandetta, com o rosto pintado de negro, acompanhado do texto "Não tá fácil para ninguém, vem ser feliz, prezado, não dá mais para ficar em casa". Não é só isso. Essa descrição da postagem da Bia Kicis é totalmente errada. Totalmente errada, sem nenhum contexto,
Assim como foi o relato do Leandro Russo sobre o documentário da Globo. Aí depois a nota fala assim, ó. Um professor de Bauru acionou a justiça sob a alegação de que a parlamentar induziu e incitou a discriminação e preconceito. Sabe? Subjetividade. Mas a PGR defendeu o arquivamento do caso que foi atendido. Então, olha só, porque o cara atendeu o P da PGR para arquivar uma coisa que eu acho que não foi bem assim como o professor de esquerda queria fazer para perseguir uma pessoa. Os bolsonaristas amam Lewandowski, é dívida de gratidão. A Globo tá de brincadeira. A postagem foi essa. O que foi que aconteceu na época? Moro já tinha sido demitido, o Mandetta também. E aí, a Magazine Luiza tinha feito aquele programa. E o engraçado é o seguinte: olhem o tweet da Bia. Olha, inclusive, o que ela escreve que o repórter da Globo não coloca. Cuidado. Se você consegue enxergar preconceito nesse post, ao invés de vê-lo na atitude da Magazine Luiza, o estrago do ensino aos modos de Paulo Freire pode ter sido muito grave na sua capacidade de interpretar textos e compreender a vida. A Bia tá falando, se tu tá vendo preconceito aqui, tu tá com algum problema. Passado o tempo, lá vai o professor petista. Eita, aqui eu vou acionar o Ministério Público. Aí a PGR pede arquivamento. Beleza. Aí você vê ali, ó. Sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta muda a cor e manda currículo para a Magazine Luiza. Não dá mais para ficar em casa. Desempregado, blogueiro Sérgio Moro faz mudança de visual para tentar emprego no Magazine Luiza. Vem ser feliz, prezado. Era sobre isso, nesse contexto. Pra falar, cara, é só por causa da cor, então assim, o coisa vai com seu emprego. Foram críticas que as pessoas estavam fazendo, falando que isso, inclusive, era uma medida que ia causar divisão na sociedade. Vai falar o quê, né? Falar o quê? Mas aí, ficou fora de ordem, né? Aí vamos voltar. Deixa o cachorro tô latindo, enfim. Se os bolsonaristas são muito gratos ao Lewandowski, parece que os petistas não sabem o que é gratidão para com seu grande aliado e irmão de batalha, o Ricardo Capelli. Ontem saiu no Metrópolis, ali embaixo, o dirigente do PT disse que Capelli era antipetista e anti-Lula. Isso para justificar que a expulsão dele, né, da pasta. Aí vem lá o Alexandre Gonçalves, que é uma esquerdinha clássico, mas é uma esquerda que está se colocando como oposição a Lula. O que o PT fez com Capelli foi asqueroso. Ele serviu exemplarmente, descascou todos os abacaxis que foram dados a ele para no final ser chutado. E a Marina? Não criticava o PT? O Alckmin amava o PT? Que nojo! Aí o Vilimigo resume, né? O PT é assim, ele usa e descarta. Ou você é útil, ou você é descartável. Aí, olha que engraçado, né? Talvez o Capelli ainda tivesse o seu emprego se no passado uma PEC apresentada pelo novo ministro supremo, o senhor Flávio Dino, tivesse avançado, sido aprovada e promulgada. Dino apresentou PEC como deputado que barraria Lewandowski e Ministério de Lula. No ano de 2009, o senhor Flávio Dino apresentou uma PEC que criava um mandato de 11 anos para integrantes da corte e, ao deixar a corte, seria necessário cumprir uma quarentena de 3 anos antes de assumir o exercício de cargos em comissão, o de mandatos eletivos, em quaisquer dos poderes e entes da federação. Veja como são as coisas. É o Brasil. Mas eu tenho certeza que hoje ele deve falar, eu tava errado. Era menino novo, inconsequente, não sabia do que eu estava falando, não sabia do que eu estava fazendo. Aí, gente, essa nota tem uns pontos interessantes que a Folha foi conversar com alguns especialistas do direito para falar sobre isso, sobre quarentena. Poxa, é uma nomeação extremamente polêmica. Acho que muito mais grave e que eu acho que a gente ainda não entendeu a profundidade dela. Eu tô, assim, realmente me questionando quando eu vi aquela análise lá do valor econômico, né? Do que os petistas estão... Um termo novo. Judiciarismo de coalizão.
Mas enfim, a Folha conversa com Rubens Gleiser, que é professor de FGV, de Direito da FGV em São Paulo e um dos coordenadores do Grupo Supremo em Pauta. E aí, o Rubens classifica como problemática a existência de qualquer carreira com impacto público após a saída do tribunal. Aspas. Você tem uma pessoa capaz de desequilibrar as relações de uma maneira desproporcional. É crucial pensar uma quarentena definitiva, uma aposentadoria obrigatória no valor integral para a pessoa que sai do Supremo não poder trabalhar. Eu acho que você já ganhou muito bem. Eu acho que a aposentadoria já é boa demais atualmente. O professor defende que a restrição também seja aplicada a familiares diretos de ministro. Sem essa mudança, Gleisi afirma que há risco de se criar um cenário de desconfiança com a justiça. Professor de Direito do INSPER e autor do livro O Supremo, Entre o Direito e a Política, Diego Werneck, acrescenta que a decisão do ministro de ir para o governo faz com que as decisões tomadas por ele no Supremo, especialmente em seus últimos meses, sejam vistas de forma diferente, além da possibilidade de influenciar outros integrantes da corte. Parece criar incentivos ruins para que os ministros decidam hoje, pensando em como isso pode permitir que eles estejam mais bem posicionados para assumir indicação política lá na frente. É um problema de comportamento que prejudica a independência dos ministros e a percepção pública também de imparcialidade. E mais um operador do direito, doutorando pela Escola de Direito da Universidade de Yale e pesquisador de Direito Constitucional Tomás Pereira, acrescenta que a legitimidade é uma questão de percepção. Pode ser problemático que alguém que há pouco tempo julgava casos de interesse do governo saia do tribunal e assuma o cargo no próprio governo. Idealmente, deveríamos pensar na posição de ministro do Supremo como sendo o último cargo de alguém. Aqui, cara, acabou, irmão. Vai cuidar dos netos, vai passear, vai conhecer o mundo, vai assistir a Rede Globo. Meu Deus do céu. É muito complicado. O que está acontecendo realmente assim desequilibra, né, o debate. É um poder muito grande. Tá falando de uma nova forma de democracia. Aí, acho que vem na linha similar, né? É tipo, ter o Ronaldinho Gaúcho, velho. Sabe, o Ronaldinho Gaúcho é aquele cara, você bota ali, ele joga meio que. Ele não defende muito, mas defende. Se precisar, ele defende um pouquinho. Ele joga na direita, ele joga na esquerda, ele joga no meio, ele dribla, ele faz gol de falta. Ele sabe atacar, sabe fazer gol de cabeça. O cara é polivalente. O cara sabe fazer tudo. É o mestre. É tipo aqueles atletas de decátlo. Ele sabe fazer tudo. Antes de posse no Supremo, Dino passará 21 dias no Senado e quer apresentar a projeto de lei. Rapaz, velho. O cara já vai pra corte. O cara ainda quer apresentar... Ai, Deus do céu, velho. O André Marsiglia fala, André Marsiglia é jurista. Eu peguei um comentário de um jurista, que não é burro como nós. Para quem tem dúvidas da crise que a tripartição de poderes vive no Brasil, a notícia é lucida. Dino sai do executivo, reassume no legislativo, se torna ministro do judiciário, untou pelos poderes em tempo recorde, com direito a julgar eventual constitucionalidade de seu próprio projeto adiante. Gente, em 21 dias, em 22 dias, né? Ele vai sair do executivo, passar pelo legislativo para chegar no topo do judiciário. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que pontuar. Nada além disso. Sabia que era o meu tempo pra gente comentar. Falei, não vou adiantar até onde dá pra ir, porque tem muita coisa pra gente comentar nesse âmbito. Mas vamos lá. Vamos lá, que já falei mais sobre isso. Falando também sobre o valor econômico, o Luiz Carlos Bresser Pereira tinha postado o seguinte, ó, o valor de hoje publicou uma reportagem interessante sobre a visão do Império ou do Norte Global sobre a política externa do governo Lula. Informa de Genebra, o repórter Assis Moreira, que sua vitória na eleição presidencial causou grande alívio lá em cima. A Mônica Bergman ainda tem coragem de falar, ó, Bresser e a pressão dos Estados Unidos sobre a... Pressão. Os caras tá comemorando que tem um vassalo, tem um garoto de recados, tem uma marionete como presidente do Brasil.
A nota é essa. Em retorno à cena global, Lula enfrenta ambiente mais adverso. A imagem internacional do Brasil melhorou e tornou-se mais positiva com o governo Lula. Isso em comparação com o Bolsonaro, né? Com o impeachment da presidente, o desgaste da imagem do Brasil se ampliou. O PT foi muito eficaz em fixar a ideia nas democracias ocidentais de que o impeachment era um golpe parlamentar, mesmo se tinha uma aparência legal. A União Europeia esfriou as relações com o Brasil nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Enquanto tudo isso acontecia no Brasil, o mundo estava mudando. O Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e Donald Trump na Casa Branca apontaram a volta do nacionalismo econômico. Tema este que nós acabamos por comentar exatamente sobre isso no mês passado. Eu achei uma baita coincidência. Eu não vou bater print porque ainda estou escrevendo essa parte do Atlas, né? Não tá pronto. Se não falar no Atlas de coisa, vocês vão falar no mês que vem a gente vai poder falar, mas enfim. Aí, tá ali, ó. O isolamento brasileiro cresceu com Bolsonaro no poder. O Brasil saiu da recessão, mas o capitão fazia tanto barulho ao governar que também prevalecia para o mundo democrático eram os ruídos que ele produzia. O comportamento de Bolsonaro durante a pandemia fez a imagem externa do Brasil chegar ao fundo do poço. No mundo dividido, ele só era apreciado mesmo pela direita dura americana, israelenses e alguns simpatizantes na Índia e na Rússia. No entanto, no exterior as pessoas em geral não tinham um desapreço em relação ao Brasil, e sim lamento diante de um país governado por um líder retratado como aloprado por jornais no exterior, por chocar as pessoas com barbaridades e exercício constante do teatro absurdo que cada dia superava. Tudo que aconteceu, toda essa visão deturpada é graças a isso daqui, ó, uma campanha internacional de cancelamento, de destruição de reputação, desumanização da pessoa. Aí agora, Mônica Bergamo que fala, olha a pressão, que pressão no Brasil. Lula segue todas as ordens. É um vassalo. Você vê aqui, ó. Matéria da Globo. Um blog lá da Globo, que é um só planeta. Olha as parcerias. Olha as parcerias. AGEA, beleza. Banco do Brasil, né? Opa, Banco do Brasil é parceiro disso daqui, né? Banco Público. Eletrobras, olha só, rapaz. Eletrobras. Gerdau e Ambev. Nosso glorioso lema. Todo mundo junto com a Globo. Alemanha e Estados Unidos alertam o Brasil contra uso do Fundo Amazônia para pavimentar estradas. E por que isso? Porque os deputados a favor do Brasil, os deputados de direita, apresentaram, trabalharam e aprovaram a lei para repavimentar a BR-319, que já existe. A galera só quer colocar asfalto. Só quer colocar asfalto no que já existe. O Aldo Rebelo compartilha essa matéria e disse: quem se comporta como colônia é tratado como colônia. O recado é claro. O dinheiro é nosso. Não, o dinheiro nosso é para nossas ONGs. Afinal, nessa matéria, doadores do Fundo Amazônia estão alertando contra os planos do governo brasileiro. Não é do governo. Falei do deputado de direita de usá-la para pavimentar a BR-319, a rodovia que liga Manaus no Amazonas, Porto Velho e Rondônia. Um porta-voz do governo alemão, segundo o maior doador do fundo, disse ao portal Climate Home que o apoio a um projeto deste tipo não é possível de acordo com as regras do fundo, que foi criado especificamente para reduzir a destruição florestal na Amazônia. Os Estados Unidos estão confiantes que o fundo utilizará os seus recursos de forma consistente com os seus regulamentos, disse um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Já os ambientalistas temem que o projeto provoque uma explosão na destruição da floresta ao facilitar o acesso dos madeireiros ilegais a áreas remotas. O investimento em projetos de infraestrutura de grande escala não está listado entre as ações-alvo do Decreto Presidencial de 2008, decreto do Lula, que estabeleceu como o fundo deveria gastar o seu dinheiro. Aí vem a explicação. A Câmara dos Deputados votou, em dezembro passado, a favor de um projeto de lei que permitiria a utilização de fundos de conservação para financiar obras públicas destinadas a recuperar, pavimentar e aumentar a capacidade da estrada. O projeto precisa da aprovação do Senado antes de se tornar lei e a sanção do Lula. O governo alemão disse que está observando os desenvolvimentos de perto. Um porta-voz acrescentou que, se o projeto de lei fosse aprovado de forma conclusiva, não foi, o governo alemão afirmaria aos gestores do Fundo Amazônia que seus recursos não podem ser usados para pavimentar a estrada.
Eles não estão preocupados porque eles sabem que o Lula não vai deixar. Lula está aí para sabotar o Brasil. Função primordial: garantir que o Brasil continuará sendo uma colônia. Esse é o Lula. Aí veja, enquanto o Brasil não pode se desenvolver, outro grande doador do Fundo da Amazônia, a Noruega, libera exploração de minérios em alto mar. Oh, que lindo, rapaz! O parlamento da Noruega adotou um plano governamental que abre parte de seu fundo marinho à exploração de minérios. Apesar dos protestos de ativistas ambientais e da advertência de especialistas sobre o possível impacto ambiental. Lá eles podem. Lá eles não escutam os especialistas. Lá eles não escutam os zongueiros. Mas o Brasil, do Lula, esse traidor da pátria, é o que ele é, um vassalo, tá aí, sabotando o Brasil. A proposta de abertura gradual atinge 280 mil quilômetros quadrados, principalmente no Ártico, em comparação ao território brasileiro. Pouca coisa. A região que poderá ser explorada é maior do que o estado de São Paulo. A decisão foi aprovada com 80 votos a favor e 20 contra. Cientistas afirmam que a mineração poderá ter um impacto devastador na vida marinha. A Noruega também vai contra a União Europeia e o Reino Unido. Meu Deus, eu não acredito. Tá indo contra a União Europeia, que o vassalo do Lula baixou a cabeça e trabalhou para aprovar aquele acordo que o Brasil entra com fiofó e a União Europeia entra com o pé. Olha só como são as coisas. A Noruega deu a banana, porque eles podem. Eles não são colônia. Meu Deus, rapaz. A Itália, a União Europeia e o Reino Unido, eles se opõem à decisão e apelam a uma proibição temporária de mineração em alto mar devido a preocupações ambientais. E o Brasil não pode explorar a margem equatorial. O Brasil não pode construir o Leão Tucuruí. O Brasil não pode construir a Ferrogrão. O Brasil não pode pavimentar a BR-364. O Brasil não pode construir, acho que a 389, né? Que faz conexão, inclusive tem a outra, que é acho que é o programa 389 que nos conecta ao Peru. Não pode nada disso. O Lula não deixa, é o vassalo do Biden. Aí, pra piorar, na mesma linha dessas notícias, a turma tá em greve. Governo petista, governo do amor. Servidores do ICMBio aderem à paralisação e suspendem a atividade do campo. Na turma ICMBio, Instituto Chico Mendes, um monte de ongueiro. Para o contraventor, a paralisação é uma boa notícia. Para quem está aguardando uma vistoria, como uma plataforma de petróleo, uma usina de energia, isso pode significar perda de prazo, vencimento de documentação com validades. Só do PAC há 3 mil processos de licenciamento ambiental aguardando a análise do IBAMA. E aqui na sequência, falando do IBAMA, paralisados, servidores do IBAMA suspendem a análise de novas licenças ambientais, o que afeta obras como as do PAC. Essas pessoas estão fazendo o Brasil de refém. Essas pessoas estão fazendo o Brasil de refém. É inaceitável isso. É inaceitável isso. O amazoniador diz, ó, você paralisa todas as obras de infraestrutura de um país pela consideração de poder em um único órgão estatal que trabalha contra a nação. Lembro que comentei que ninguém é louco de começar um projeto de bilhões de uma ferrovia dependendo de licenciamento ambiental em decisões não transparentes, sem prazo e ainda estável? Esse é o governo Lula. E eu acho que esse ponto... Gente, eu faço questão de comentar quase que diariamente todas essas questões. Eu acho que isso daqui é um bom caminho pra gente conseguir que a direita consiga, assim, a direita... eu tô falando direito enquanto representantes, com seus políticos, que tá representando a gente lá, para tentar avançar com que tipo de proposta. Eu acho que é o caminho que os nossos parlamentares, eles poderiam conseguir furar um pouco a bolha. Mostrar para as pessoas que não conhecem a direita por dentro, cara, olha o que tá acontecendo com o país. E são esses deputados de direita, poxa, os senadores de direita, os governadores de direita, os prefeitos, vereadores... são essas pessoas que estão tentando trazer o desenvolvimento para o nosso país, mais emprego, mais dinheiro, e estão sendo sabotados pela turma do Lula, constantemente. Não dá, gente, mas não dá de jeito nenhum. Esse aqui eu comento depois que eu quero mais tempo,
porque essa aqui se conecta com outra notícia. Aqui tem a ver com rastreabilidade. Fizeram aí com coisa. Mas por hora, a gente fica por aqui. É assim, me dói ver o Brasil ser sabotado. Me dói ver Lula sabotando o Brasil. Justiça, já tá, pra mim já tá no pacote. Não me dói tanto que já tá no pacote. Já tá no pacote. Desde que o Lula foi eleito, eu não esperava algo diferente. Nenhuma nomeação diferente. É no pacote, eu já sofri lá atrás. Mas ver o país ser sabotado diariamente, falando, cara, beleza, Lula, faz o que quer, continua perseguindo, pô. Persegue ele, mas deixa o Brasil se desenvolver. Pode perseguir, mas coloca o Brasil pra andar pra frente. Não, ele só quer perseguir e destruir a nação. Aí não tem como. Aí não tem como. Enfim. Se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho, pode lá no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, não tem BR, kimpaim.com. Dia 15 agora, hoje é dia 13. Daqui a 2 dias, segunda-feira, temos o Atlas de novembro. Com tudo que aconteceu que você nem me lembrou mais, mas lá tá tudo registrado. Compartilhe esse vídeo, volta amanhã, porque com certeza amanhã mais coisas acontecerão e esse país não para. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!